Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como já temos anunciado, mencionado, hoje à noite aqui, hoje é 15 de outubro, o Dia dos Professores, e nós queremos deixar aqui uma palavra de homenagem a todos os profissionais da educação. Mas eu queria então aproveitar esta data e eu queria fazer uma conexão bíblica, trazendo hoje, a partir da palavra de Deus, ensinamentos que vão trazer edificação para a nossa espiritualidade, para a vida das nossas famílias. E o título deste estudo bíblico é o seguinte: vale a pena ensinar? Orientações bíblicas para os que ensinam. O texto bíblico base está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu queria convidar você para ler esse texto comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 até o versículo 35. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 35. Eu vou ler a versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Amém. Até o verso 35. Vamos fazer um minuto de oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Eu oro para que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Prepara, Senhor, cada pessoa, iluminando a sua mente para que possa entender a Tua palavra. E que eu seja hoje à noite aqui, Senhor, um mensageiro fiel, um instrumento em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Infelizmente, queridos, nós vivemos em um contexto, nós vivemos em um tempo em que a figura daqueles que ensinam, daqueles que militam na área do magistério, na área da educação, no contexto profissional, nem sempre são devidamente valorizados. É muito triste a gente observar isso em muitos contextos, inclusive no nosso país. Nós temos mencionado já hoje aqui a nossa gratidão a Deus pela vida dos professores, pela vida de todos esses profissionais que têm abraçado a nobre carreira do magistério, a nobre carreira do ensino. Mas eu queria hoje fazer uma conexão com um outro grupo de pessoas que também estão envolvidas com a tarefa do ensino, porém em um contexto mais peculiar, em um contexto diferenciado, qual seja a igreja local. Mas lembrar sobre essa tarefa tão importante, que é a tarefa de ensinar, nos faz lembrar também da figura do professor, da figura do mestre. E hoje à noite eu queria então navegar neste texto bíblico e extrair algumas lições que estão inseridas nesta escritura e que a gente aprende com Jesus Cristo,
aquele que é o mestre de todos os mestres. Então, quando você olha para esse texto, o que é que nós podemos aprender com Jesus? O que é que nós podemos aprender com o mestre dos mestres acerca desta arte, acerca desta tarefa, acerca desta vocação, acerca deste sacerdócio tão maravilhoso, que é a tarefa, o encargo, a missão de ensinar? Que ensinamentos o nosso Senhor Jesus, o mestre dos mestres, pode nos ensinar sobre isso? Será que, observando o comportamento de Jesus, o modo como ele tratava, o modo como ele lidava com a missão e a tarefa de ensinar, será que a gente pode encontrar uma resposta para essa pergunta que eu mencionei no início? Vale a pena ensinar? Vale a pena nos dedicarmos ao ensino? Vale a pena uma igreja local investir no ensino, na instrução, na orientação das pessoas? Vale a pena, no contexto de uma igreja que pretende ser séria, que pretende ser bíblica, vale a pena esta igreja desenvolver esforços, desenvolver estratégias para compartilhar ensinos, para compartilhar instruções com a sua membresia, com as famílias que aí participam? Será que vale a pena? Olhando para esse texto, eu pensei algumas orientações que estão diretamente relacionadas para essa questão do ensino, em especial no contexto da igreja. E a primeira orientação bíblica que eu encontro aqui é a seguinte: em relação ao ensino, em relação a esta tarefa de ensinar, envolva-se não apenas com a razão, mas também com a emoção. O versículo 34 deixa bem claro que Jesus, antes de tomar a decisão de se aproximar da multidão e passar a ensinar a palavra de Deus, neste ponto, neste momento específico aqui, o texto vai dizer que antes disso, Jesus, ele experimenta uma sensação emocional muito forte. Jesus experimenta uma sensibilidade, Jesus experimenta uma manifestação na sua alma que está diretamente relacionada para a decisão seguinte, a ação seguinte que ele toma, que é ensinar aquelas pessoas. O texto vai dizer, no versículo 34, que Jesus se compadeceu. Em outras palavras, Jesus ficou comovido. Jesus ficou emocionalmente tocado, vendo aquela multidão de pessoas vindo atrás dele para receber alguma coisa, para receber algum conteúdo, para ver alguma coisa acontecendo, para receberem algo da parte de Deus, através da pessoa de Jesus. Então o texto deixa bem claro que Jesus não é um homem frio. Jesus não foi uma pessoa insensível. Jesus não era uma pessoa distante, uma pessoa fria. Jesus era, muito pelo contrário, emotivo. Jesus era emotivo. E aqui eu aprendo que aquela célebre frase, ou aquele célebre provérbio popular, em que se diz assim: homem que é homem, não chora. Para quem milita na área do ensino, esse provérbio não vale. Para aqueles que militam na área do ensino, da instrução, esse provérbio popular não tem sentido. Jesus, o mestre dos mestres, ele era emotivo. O texto deixa bem claro que Jesus ficou comovido, vendo aquelas pessoas virem atrás dele, vendo aquelas pessoas se aproximando dele para receber alguma coisa, inclusive instrução, inclusive ouvir a sua palavra. E o texto deixa bem claro que Jesus não consegue permanecer frio, ele não consegue permanecer distanciado dessa realidade. Logo em seguida, ele chama a multidão para perto de si e começa a ensinar-lhes.
É isso que diz o texto. Então o texto mostra que Jesus tinha essa característica. O mestre dos mestres, ele era emotivo. Se você está envolvido com o ensino, se você trabalha na igreja local, envolvido com a tarefa de instruir pessoas, você precisa seguir o exemplo do mestre dos mestres. Você precisa ter uma dose de sensibilidade emocional. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas não é. Não é estranho. Se você olhar pela ótica correta, isso é altamente pertinente. Todo aquele que abraça o ministério do ensino, a tarefa do ensino, precisa ser emotivo. Todo aquele que abraça a missão de ensinar, precisa ter esta dose de sensibilidade emocional. Não dá para você ensinar se você é uma pessoa dura, uma pessoa fria, uma pessoa insensível. Você tem que abraçar essa tarefa com emoção. Você não pode apenas entender que é uma tarefa, que é uma missão. Você não pode olhar apenas pela ótica racional, como se fosse uma mera tarefa ou uma missão qualquer, um desafio qualquer a ser cumprido no contexto da igreja. Não. Mais do que isso, você tem que ter sensibilidade emocional. Você tem que ser emotivo. É isso que a gente aprende aqui, com o mestre dos mestres, com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, o texto nos mostra também outra coisa muito importante para aqueles que ensinam. Uma outra orientação muito interessante. Seja criterioso acerca das necessidades que as pessoas têm. Seja criterioso acerca das necessidades que os seus ouvintes têm. Se você milita no ensino, na igreja local você tem o encargo, a tarefa de ensinar. Seja qual for o contexto. Dentro de uma situação, dentro de um cenário bem simples, até o contexto pastoral. Você precisa ser criterioso acerca daquilo que as pessoas têm de necessidade. E de acordo com o texto, a gente percebe que pela atitude de Jesus, ele deixa bem claro que a maior necessidade da multidão que se apresentou ali diante dele, Jesus, ele atravessou, o texto diz que Jesus atravessou o mar em um barco. E para chegar no local em que ele estava, havia uma distância. Mas talvez em função da inexistência de outras embarcações, ou quem sabe, dizem os eruditos, talvez até por falta de vento, ou de repente indo contra a maré, por conta de algum efeito climático, a multidão vem, e provavelmente os mais jovens, a pé, por fora, por terra. E muitos deles conseguem chegar à frente de Jesus. E quando Jesus desembarca, então, com seus apóstolos ali naquele lugar, já tem ali muita gente esperando por Jesus. Mas o texto mostra que quando Jesus percebe essa multidão de pessoas ali, ele fica comovido. E aí, ele se aproxima dessas pessoas e começa a ministrar a sua palavra sobre a vida delas. Mas o que chama a atenção na postura de Jesus é que ele deixa bem claro que a maior necessidade daquelas pessoas não era física. A maior necessidade daquelas pessoas era espiritual. É por isso que o texto vai dizer, lá no versículo 34, que Jesus fica comovido por causa da multidão, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Elas eram como ovelhas que estavam desgarradas. Elas eram como ovelhas, aos olhos do Senhor Jesus, elas eram como ovelhas que estavam caminhando a esmo, de maneira aleatória, sem um pastor para conduzi-las, sem um tratador, sem um responsável, sem um guia, para livrá-las dos perigos, para orientá-las no caminho. É assim que Jesus enxerga a multidão que está ali. É assim que Jesus enxerga aquelas pessoas. Então, se você está envolvido na área do ensino, você precisa ser criterioso acerca das necessidades que as pessoas têm.
E a gente aprende aqui com Jesus, o mestre dos mestres, que a maior necessidade daquela multidão, como eu disse, não era física. É muito provável que muitas pessoas que estavam ali queriam não apenas ouvir uma palavra de Jesus. É muito provável que grande parte daquela multidão estava ali, de repente, mais interessada em receber uma bênção, uma graça, como, por exemplo, um milagre de uma cura. Uma doença incurável. Uma doença que não tinha solução no contexto da medicina daquela época, do século I. Os recursos eram limitados. Pessoas pobres, pessoas sem recursos, pessoas sem uma opção ao seu alcance. Então é muito provável que um grande número de famílias, um grande número de pessoas estavam já ali esperando Jesus naquele lugar. Porque, muito provavelmente, o interesse delas era receber um milagre, era receber uma bênção para o seu físico, para o seu corpo, para o atendimento a necessidades físicas, para atendimento a necessidades que dizem respeito ou que dizem respeito à sua rotina de vida. Mas a reação de Jesus é muito forte, chama a atenção, e a gente aprende aqui que Jesus deixa bem claro que a maior necessidade dessas pessoas não era essa. Infelizmente, a multidão não percebia. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que estavam ali não tinham uma percepção adequada daquilo que realmente era a sua maior necessidade. Mas Jesus, ele reage diante daquele cenário de uma forma muito clara. É por isso que o texto vai dizer que ele se compadece da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, elas precisavam de orientação, elas precisavam de livramento espiritual. Esta era a maior necessidade daquelas pessoas. E embora elas não tivessem essa compreensão, embora elas não tivessem essa percepção, mas Jesus, muito bem antenado com o que era realmente mais importante, ele toma uma decisão. Ele chama aquelas pessoas para perto de si e ele começa a ensinar a elas a palavra de Deus. É isso que o texto nos revela. Então, se você está envolvido com a área do ensino, você precisa ser criterioso acerca das necessidades que as pessoas têm. E você precisa levar em conta quais são, efetivamente, as necessidades maiores. Às vezes, nós somos estimulados ou somos tentados a abraçar uma opinião equivocada. E achamos que determinada situação ou determinada ocorrência está envolvido com aquilo que é a maior necessidade. E às vezes não é. Às vezes a necessidade do teu ouvinte, às vezes a necessidade da pessoa que vai receber a instrução que você tem para compartilhar, às vezes a necessidade maior que ela tem é outra. E Jesus deixa bem claro aqui, não esqueça disso. A maior necessidade das pessoas não está no campo físico, na esfera daquilo que é propriamente natural. A maior necessidade das pessoas diz respeito ao aspecto espiritual. Não que Jesus não se importe com as nossas necessidades físicas. Não que o Senhor ignore a necessidade que temos de atender demandas que dizem respeito à nossa vida física, a necessidades físicas, humanas. Não que ele não se importe com isso, mas ao mesmo tempo, ele também deixa bem claro que a maior necessidade está no campo espiritual. Em terceiro lugar, se você está envolvido com o ensino, se você quer saber se vale a pena ensinar, uma outra orientação que o texto mostra é a seguinte: busque conteúdo. Se você está envolvido com a tarefa do ensino na igreja, você precisa buscar conteúdo. Em outras palavras, você precisa se aperfeiçoar para compartilhar os ensinamentos adequados com os seus ouvintes. Isso é muito importante no contexto da igreja. Quando você olha para Jesus, você percebe que Jesus conhecia as Escrituras. Jesus conseguia ensinar as pessoas, não apenas porque ele era Deus encarnado,
Jesus conseguia ensinar as pessoas porque ele tinha conteúdo bíblico, porque ele conhecia as Escrituras. As Escrituras do tempo de Jesus estavam limitadas às Escrituras, ao cânon do Antigo Testamento. Não tínhamos ainda o cânon do Novo Testamento. Mas a palavra de Deus, nesse contexto histórico, envolvia todo o conteúdo do Antigo Testamento. E a narrativa do Novo Testamento deixa bem claro que Jesus conhecia as Escrituras. Desde os 12 anos, por exemplo, Jesus impacta os líderes religiosos judeus em função do grande conhecimento que ele demonstra acerca do conteúdo das Escrituras Sagradas. Então, se você está militando na área do ensino, se você quiser ser um instrumento com um desempenho mais abençoado na mão de Deus para contribuir com a edificação, com o crescimento espiritual das pessoas que estão à sua volta, em especial dos seus ouvintes, você precisa buscar conteúdo. Você precisa se aperfeiçoar. Jesus era um homem de conteúdo. Jesus era um homem que conhecia a palavra de Deus. E todos aqueles que militam no ensino precisam levar isso a sério. Conteúdo nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Nós precisamos valorizar isso. Se você milita com ensino na igreja local, você não precisa necessariamente se tornar um especialista em determinados campos da teologia. Você não precisa, por exemplo, conhecer coisas profundas no nível de uma erudição acadêmica sobre o hebraico e o grego, por exemplo. Você não precisa se tornar um linguista. Mas você precisa, por exemplo, conhecer ferramentas que vão ajudá-lo a trabalhar com as línguas originais. Você vai precisar, por exemplo, ter acesso a livros que vão trazer informações que vão enriquecer o seu conteúdo. E dessa maneira você vai se tornar mais qualificado para compartilhar as orientações da palavra de Deus com as pessoas que estão à sua volta. Uma outra orientação bíblica que a gente aprende aqui é a seguinte: ensine aos seus ouvintes o que é sadio. Ensine aos seus ouvintes aquilo que é biblicamente correto e não necessariamente aquilo que a multidão quer ouvir. Olhando para o modelo de Jesus, olhando para o seu desempenho, você percebe no contexto do Novo Testamento que Jesus jamais foi omisso naquilo que ele ensinava. Jesus nunca foi omisso naquilo que ele compartilhava acerca da palavra de Deus, ainda que isso trouxesse algum incômodo às pessoas. Jesus não conseguia negociar a palavra de Deus, ele não conseguia barganhar, ele não fazia isso. Muitas vezes, o seu discurso incomodava as pessoas, mas Jesus falava, Jesus compartilhava. Então a gente aprende aqui que é preciso ensinar aos ouvintes a partir do modelo de Jesus. E Jesus ensinava o que é sadio. Infelizmente, queridos, a inobservância, a falta de observação a esse princípio, a esse exemplo de Jesus, tem sido um dos maiores desastres na igreja evangélica. Infelizmente. Por isso, a gente olhando a conjuntura evangélica nacional, a gente percebe que falta ensinamento sadio. Falta ensinamento sadio nas igrejas evangélicas, infelizmente. Em muitas igrejas falta. Em muitas igrejas falta sim. Falta ensinamento sadio na cultura religiosa do nosso tempo. Infelizmente, falta. Falta. A internet está aí para mostrar que isso é verdade. Alguns grupos, por exemplo, ensinam que a obra de Cristo não é suficiente. Isto aqui não é ensinamento sadio, porque a obra de Cristo é suficiente, nós não precisamos acrescentar nada, absolutamente nada. Boas obras não precisam ser acrescentadas para a salvação. A expiação, a obra expiatória de Cristo foi suficiente para nos salvar da ira de Deus. Mas existem grupos que estão compartilhando ensinamentos deteriorados, contaminados.
E um dos ensinamentos espúrios, um dos ensinamentos falsos é esse. A obra de Cristo não é suficiente para salvar o pecador arrependido. O pecador arrependido precisa da obra de Cristo, mas ele precisa acrescentar boas obras. Isso é um erro. Nós temos que ter cuidado com isso. Existem grupos que ensinam que qualquer religião é boa. Qualquer religião é boa. Se falar sobre Deus, ela é boa. Ainda que ela aponte um outro caminho para a salvação que não seja Jesus. Mas se ela fala alguma coisa sobre Deus, então ela é boa. Isso não é um ensinamento sadio. Isso não é um ensinamento sadio. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo. Falta ensinamento religioso sadio. Falta. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, a morte não sela o nosso destino eterno. Eu ainda posso evoluir. Depois que eu morrer, depois que eu partir desta vida, depois que eu sair deste plano, deste nível, eu ainda posso obter salvação. Eu nem preciso de Jesus, mas eu posso evoluir espiritualmente. E aí, se eu morrer, olha a lógica, olha a conclusão disso aqui. Se eu morrer e eu não estiver preparado para a prestação de contas com Deus, não tem problema. Porque eu posso voltar, e aí eu fico nesse processo até eu conquistar um nível evolutivo, espiritualmente evolutivo, satisfatório, ideal. Nem preciso da obra expiatória de Cristo, não preciso da intercessão de Jesus, não preciso. Sabe o que é isso? Ensinamento espúrio. Mas existem pessoas que estão sendo enganadas por isso. Existem pessoas que estão sendo enganadas por esse tipo de instrução. Infelizmente, é o que acontece aqui neste texto. Acontece hoje também na nossa geração. As pessoas estão sendo enganadas como ovelhas que não têm pastor. Naquele contexto pastoril, campesino, os camponeses, a vida daquela época era muito comum, era muito fácil de identificar essa palavra de Jesus com a realidade da época. Então o pastor era aquele cuidador de ovelhas, era aquele profissional contratado para pastorear, para cuidar das ovelhas. Então ele ficava atento aos perigos, para que o grupo de ovelhas, para que o rebanho de ovelhas não fosse atacado pelos lobos, pelas feras, pelos perigos. Porque a ovelha é um animal que, se você deixar ela à vontade, ela vai facilmente ao encontro do perigo. Então ela precisa de um cuidador, ela precisa de um pastor para guiá-la. Jesus usou muito esse tipo de ilustração para se referir a nós. Porque nós precisamos de um pastor das almas. Nós precisamos de um cuidador espiritual que é Jesus, o bom pastor. Então, quando as pessoas elas estão expostas aos perigos das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, os lobos disfarçados muitas vezes, eles se aproximam e enganam as ovelhas, e enganam as pessoas. Enganam com o quê? Com ensinamentos que não são ensinamentos sadios. Então, se você quiser ministrar, se você quiser trabalhar na área do ensino, você precisa ensinar aos seus ouvintes o que é sadio. Você precisa ensinar aquilo que é biblicamente correto e não necessariamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Às vezes, aquilo que as pessoas querem ouvir não é bíblico. Às vezes, aquilo que as pessoas querem ouvir não é o que Jesus ensinaria para elas. Em quinto lugar, se você quiser ensinar e ser aprovado por Deus, se você quiser descobrir que vale a pena ensinar, aprenda mais esta orientação. Esteja disposto a gastar seu tempo com as pessoas. Olha o que diz o versículo 35. O texto diz que Jesus ficou ensinando aquelas pessoas. Jesus tomou uma atitude de chamar aquelas pessoas para si, começou a ensiná-las a palavra de Deus. E no verso 35 diz assim: como já era bastante tarde, os discípulos de Jesus se aproximaram e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Então perceba que, de acordo com a narrativa da Escritura aqui, Jesus, ele gastou tempo, ele doou o seu tempo para se dedicar àquelas pessoas, para dar atenção àquelas pessoas, para ensinar aquelas pessoas. Se você for observar o contexto anterior, lá no versículo 31 também está registrado que Jesus estava
em um momento de repouso com o seu grupo. Ele estava descansando porque a agenda deles era muito sobrecarregada. O texto diz no versículo 31 que eles não tinham tempo nem para comer, porque eram muitos os que iam e vinham. Então Jesus convida os seus discípulos para um lugar à parte para descansarem. Mas quando eles atravessam para o outro lado do lago e chegam nesse ponto, nesse local, as multidões já estavam ali. E aí o que Jesus faz? Jesus acaba tomando a decisão de suspender o seu descanso. É isso que a gente pode inferir da leitura do texto. Jesus parece tomar a decisão ali de suspender o seu descanso e ele, comovido com a presença daquelas pessoas, ele começa a ensiná-las. Então, Jesus mostra para nós aqui que ele estava disposto a gastar seu tempo com as pessoas, mesmo que às vezes isso pudesse ser desconfortável, isso pudesse se tornar muito exigente. Queridos, infelizmente, muitas pessoas hoje não estão dispostas a seguir esse exemplo de Jesus. Mas eu quero dizer para você que a igreja precisa de homens dispostos a doar o seu tempo. É preciso disposição para gastar tempo com as pessoas, para poder ensinar as pessoas, para poder acompanhar as pessoas, para poder discipular as pessoas, para poder esclarecer as pessoas acerca das verdades eternas. Mas isso exige homens e mulheres que estejam dispostos a gastar seu tempo, a doar o seu tempo, a investir nesta tarefa tão nobre, a tarefa do ensino, a investir na vida das pessoas. E eu quero dizer para você que, infelizmente, isso não é fácil. Não é fácil encontrar hoje jovens que estejam dispostos a doar o seu tempo para essa tarefa. Não é fácil encontrar hoje jovens que queiram assumir um chamado vocacional pastoral, missionário. Por quê? Porque isso vai exigir um compromisso elevado. Isso vai exigir que se abra mão de muitas coisas para doar o seu tempo pela necessidade das pessoas, por amor às pessoas, pela necessidade de compartilhar, de instruir, de ensinar as pessoas sobre as verdades eternas. E para encerrar, uma outra orientação que o texto me revela, para quem está envolvido com o ensino, para quem deseja ensinar, para quem serve na igreja local, inclusive na área do ensino. Não engane os seus ouvintes com tratamentos paliativos. Não faça isso. Faça o que Jesus fez. Faça o que Jesus fez. Jesus não usou de nenhum tipo de tratamento fantasioso. Jesus não usou de nenhum tipo de artimanha artificial ou ilusória. Não. O texto diz que as pessoas, elas estavam aflitas, elas estavam desesperadas. Então Jesus olha para aquela multidão e vê aquelas pessoas como ovelhas que precisavam do cuidado de um pastor. Jesus olha para aquelas pessoas e vê que elas estavam realmente necessitadas, que elas estavam, na verdade, precisando de tratamento espiritual. Então, o que é que Jesus faz? Jesus não oferece para elas um tratamento paliativo. O texto diz que, a partir desta percepção, Jesus aplica o melhor tratamento. O que é que Jesus faz? Jesus compartilha com aquelas pessoas a sua palavra, os seus ensinos. Queridos, eu quero dizer para você que não existe um tratamento melhor para o ser humano do que esse. Não existe um tratamento melhor do que esse que Jesus, o mestre dos mestres, nos ensina. O tratamento mais adequado para as mazelas do ser humano. O tratamento mais adequado para o enfrentamento dos vícios. Para que sejamos libertos de coisas que não agradam a Deus, que trazem prejuízo para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com as pessoas que amamos, para o nosso caráter, inclusive. Qualquer tipo de situação que Deus não aprova, que entristece o Espírito Santo de Deus e que traz prejuízo espiritual, moral e relacional para a nossa vida. O melhor tratamento, não se engane,
O melhor tratamento é esse que Jesus aplica. O melhor tratamento é a ministração, é o compartilhamento dos seus ensinos, da sua palavra. A palavra de Deus é o melhor tratamento. Infelizmente, muitas pessoas têm sido enganadas por grupos ou por pessoas que têm a tarefa de ensinar, mas que ficam aplicando paliativos, ficam aplicando medidas que não são efetivas. Às vezes, elas conseguem até resolver ou minimizar o problema, mas é por um momento, é por um tempo. Daqui a pouco a situação já voltou novamente. Daqui a pouco o cenário já está instalado outra vez. Daqui a pouco a situação, ela vem à tona novamente. A situação fica pior do que já era anteriormente. O que é que isso mostra? Que o tratamento adequado não foi ministrado. O tratamento adequado é a verdade bíblica. É este o exemplo que Jesus nos dá. Se você quiser ministrar na área do ensino de uma forma que agrada ao coração de Deus, siga o exemplo de Jesus. Faça o que Jesus fez. As pessoas estavam aflitas, as pessoas estavam desesperadas. Jesus não usou nenhum artifício, Jesus não usou nenhum paliativo, nenhuma medida de fachada. Jesus usou a sua palavra. O texto diz que ele começou a ensinar. Ensine o que Jesus pregava, ensine o que Jesus compartilhava, ensine as pessoas, aos que sofrem, aos deprimidos, aos que estão presos nos vícios, aos que estão ainda presos no pecado, aqueles que estão confusos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão escravizados por Satanás. Aplique, use a estratégia adequada, siga o exemplo de Jesus, ensine a eles a palavra de Jesus. Compartilhe com essas pessoas os ensinamentos do mestre dos mestres. Compartilhe com essas pessoas os ensinos de Jesus. Eu queria concluir respondendo à pergunta do início. Vale a pena ensinar? Sim, vale a pena ensinar. Sabe por quê? Porque a necessidade de nós crescermos espiritualmente, de nós sermos edificados espiritualmente, ela não vai acabar nunca. Enquanto nós estivermos aqui, nós sempre teremos algo a mais para aprender sobre Deus que ainda não aprendemos. Mas se você pensa que vai terminar aqui, eu quero dizer para você que não. Quando nós partirmos para a eternidade e estivermos na glória com o Senhor, esta necessidade vai permanecer. Porque nunca nós vamos conseguir conhecer a Deus plenamente, porque Ele é Deus. Ele é infinito. Então nós vamos precisar aprender sempre. Nós vamos precisar conhecer sempre do Senhor nosso Deus. Por isso eu digo a você, vale a pena ensinar. Vale a pena ensinar, porque nós precisamos de tratamento espiritual permanente. Aqui no nosso templo, nós temos uma placa que diz assim: proibido, neste lugar é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque nós entendemos que todos nós estamos sendo tratados por Deus. E aqui é lugar de tratamento. A igreja local é um lugar, é um espaço, é uma oportunidade onde o Senhor trata com cada um de nós. E Ele trata como? Através da palavra do Senhor Jesus. Você está disposto? Esta é a pergunta. Você está disposto a receber os ensinamentos de Jesus? Você está disposto a ser tratado pelos ensinamentos que Jesus compartilhou? Você está disposto a abraçar esses ensinamentos na tua vida, no teu coração, na tua alma? E colocar isso em prática? Eu não sei qual é a resposta que você vai dar para isso. Mas eu quero lembrar a você que hoje, mais uma oportunidade foi dada a todos nós que temos recebido esta mensagem, esta palavra do Senhor. Aí onde você está, juntamente com a sua família, eu queria convidar você para nós orarmos ao Senhor. E se você hoje tem tomado uma decisão no seu coração, uma decisão sincera, de assumir um compromisso com Deus, e levar a sério os ensinamentos do Senhor na tua vida, você tem agora a oportunidade de orar comigo. Eu quero orar com você. E eu quero dizer para você que Deus conhece a sinceridade do teu coração. E Ele está disposto a te ajudar. Embora você se sinta pequeno, embora você se sinta limitado, embora você se sinta talvez até mesmo indigno, mas eu quero dizer para você
que se a sua decisão é sincera, o Senhor Deus, Ele conhece o quebrantamento, a humildade, a sinceridade do teu coração. E a Bíblia diz que o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita um coração que se humilha, um coração que reconhece os seus erros e que reconhece que precisa do seu favor e da sua bênção. Ore comigo, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus.